Meus caros amigos ouvintes, é uma alegria podermos nos encontrar mais uma vez, dando sequência ao estudo que nós estamos fazendo do nosso Catecismo da Igreja Católica. Esse documento tão importante que o Papa João Paulo II aprovou em 1992, juntamente com todos os bispos do mundo. E o Catecismo traz para nós toda a doutrina católica, tudo aquilo que é importante nós conhecermos para viver segundo a vontade de Deus. E nós estamos naquele ponto em que o catecismo fala do nosso credo. Nós cremos, a igreja acredita e nós queremos viver e acreditar aquilo que a igreja nos ensina. Nós temos aquilo que o catecismo chama de a linguagem da fé, quer dizer, são fórmulas nas quais a igreja explica para nós aquilo que nós acreditamos. O ato de fé daquele que acredita é sempre uma fé também naquilo que a igreja nos revela, porque a igreja, nós sabemos, é a instituição que o Senhor Jesus deixou para guardar o mistério da fé, para guardar o fidei depositum, ou seja, o depósito da fé. São Paulo chama a igreja de coluna e sustentáculo da verdade. Na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 15, Paulo diz a Timóteo que a igreja é a coluna e o alicerce da verdade. Então, se você tirar a igreja, você não tem a verdade. A coisa mais importante quando você faz uma casa, o que é? Primeiro, o alicerce. E depois as colunas que sustentam a casa, o edifício. São Paulo diz, a igreja é esse alicerce, esta coluna da verdade. Por isso, meus irmãos, nós precisamos acreditar piamente naquilo que a igreja nos ensina. Porque Cristo prometeu para a igreja a infalibilidade. Quando a igreja nos ensina, a igreja ensina inspirada pelo Espírito Santo. Como dizia Santo Irineu de Leão, aquele grande santo que foi discípulo de São Policarpo de Esmirna, que por sua vez foi discípulo de São João, evangelista na cidade de Éfeso. Santo Irineu de Leão dizia, com efeito, a igreja, embora espalhada pelo mundo inteiro, até os confins da terra, tendo recebido dos apóstolos e dos discípulos deles a fé, guarda esta pregação e esta fé com cuidado, como se habitasse em uma só casa. Nelas crê de forma idêntica, como se tivesse uma só alma, e prega as verdades da fé, as ensina e transmite com voz unânime, como se possuísse uma só boca. Então, Santo Irineu, que é lá do século II, né, coloca para nós com muita clareza a tradição da igreja e diz que os apóstolos passaram para os seus sucessores esta pregação, esta fé que nós acreditamos. Né? E isso tem um significado muito grande para nós. Aí a gente vê que a igreja não aprendeu com o Senhor apenas aquilo que está escrito na Bíblia, mas tudo aquilo que também foi revelado pelos apóstolos. Esta fé que recebemos da igreja, nós aguardamos com cuidado, pois sem cessar, sob a ação do Espírito de Deus, a guia de um depósito de grande preço encerrado em um vaso precioso, ela rejuvenesce e faz rejuvenescer o próprio vaso que a contém. Quem diz essa palavra é o mesmo Santo Irineu de Leão, que é um dos homens que mais explica para nós a tradição apostólica da igreja. Bem, meus irmãos, nós então queremos começar aqui o estudo do nosso credo, aqueles 12 artigos da nossa fé católica que são a base de toda a doutrina católica. São 12 dogmas que contêm o ensino da fé católica. Nós sabemos que o credo ele foi elaborado pelos apóstolos. É por isso que ele se chama símbolo dos apóstolos.
que nós rezamos todo domingo na Santa Missa. E você já percebeu que nós temos um credo também um pouco mais longo, que é chamado credo niceno-constantinopolitano, que é o mesmo credo dos apóstolos, só que um pouco mais explicado, porque ele foi elaborado em 2 concílios da Igreja, o concílio de Nicéia, no ano 325, e depois o concílio de Constantinopla I, no ano 381, porque surgiram 2 heresias. Uma heresia de uma pessoa, de um presbítero chamado Ário, que negava que Jesus era Deus. Era o chamado arianismo. Então, no concílio de Nicéia, no ano 325, a igreja proclamou solenemente: não, Jesus é Deus. Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, porque Jesus não é criatura, consubstancial ao Pai, porque em todas as coisas foram feitas. Então, o credo de Nicéia explicou bem a pessoa de Jesus. Jesus é Deus. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado. Depois, o credo explica para nós também, o credo de Constantinopla, a pessoa do Espírito Santo, porque surgiu, lá por volta do ano 380, uma heresia por parte do bispo de Constantinopla, o patriarca de Constantinopla, chamado Macedônio, que dizia que o Espírito Santo não é Deus. Então, no concílio de Constantinopla, a igreja confirmou: o Espírito Santo é Deus. Foi ele que falou pelos profetas, com o Pai e o Filho, ele é igualmente adorado. Por isso, meus irmãos, nós temos aí o símbolo dos apóstolos, a fórmula mais simplificada do credo, com os 12 artigos dogmáticos, e depois temos também os 12 artigos dogmáticos do credo, chamado niceno-constantinopolitano, que em alguns lugares se reza, em alguns domingos se reza. É bom a gente saber também que a igreja teve outras profissões, outros símbolos da fé, explicando as mesmas coisas, não é? Ao longo da história da igreja, ao longo dos séculos, em resposta a algumas necessidades de diversas épocas, os símbolos, os credos das diferentes igrejas apostólicas e antigas foram elaborados. Por exemplo, o chamado símbolo quicunque de Santo Atanásio, que era bispo de Alexandria, lá no século III. Também as profissões de fé de alguns concílios, por exemplo, o concílio de Toledo, o concílio do Latrão, o concílio de Leão, o concílio de Trento, eles promulgaram algumas fórmulas do credo. E também de certos papas. Nós tivemos, por exemplo, um papa chamado Damaso, lá por volta do século IV, que deixou a sua Fides Damasi, ou seja, a profissão de fé do Papa São Damaso. E por último, nós temos o credo do povo de Deus, que foi elaborado pelo Papa Paulo VI em 1968, que explicou para nós o credo com detalhes, chamado Credo do Povo de Deus. Bom, todos esses símbolos, essas formas de explicar o credo, todas elas são consideradas importantes e nenhuma delas está ultrapassada e nem inútil. Nos ajudam a viver, a aprofundar ainda hoje a mesma fé por meio de diversos resumos que durante os séculos a igreja foi usando. Então nós temos o símbolo dos apóstolos, o símbolo denominado niceno-constantinopolitano, que são assim os mais usados. Bem, então o nosso credo é a base do estudo da doutrina católica, especialmente daquilo que a igreja chama de dogmas, e que nós queremos então, a partir de agora, começar a estudar. E o primeiro ponto do dogma é este, do credo, é este: creio em Deus Pai. Quem é Deus? Quem é o Pai? O catecismo então vai desdobrando. Na nossa profissão de fé, né? Deus é o primeiro, Deus é o último, é o começo e é o fim de tudo. O credo começa com Deus Pai, na primeira pessoa, e vai explicando toda a Santíssima Trindade. Então, o primeiro artigo do credo é este: creio
em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então vamos desdobrar agora, vamos explicar este primeiro artigo do credo. Quando nós dizemos creio em Deus, essa nossa profissão de fé é a mais importante de tudo. Porque tudo na nossa fé, meus irmãos, começa acreditando em Deus. São Paulo diz lá na carta, né, aos seus discípulos que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a primeira coisa é eu creio em Deus. E aí, nós cremos em um só Deus. Não existe mais de um Deus. Não pode haver mais de um Deus. Porque se houvesse, por exemplo, 2 deuses, um deles seria maior. Então não seria Deus o outro. Deus é o absoluto de tudo. Deus é aquilo que existe de perfeição em tudo. Por isso, Deus disse lá ao povo judeu: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força. Nós encontramos isso aí lá no Deuteronômio 6, versículo 4. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, nós sabemos, é o primeiro mandamento. É a base de toda a religião, é a base de toda a fé. Por isso, meus irmãos, o conceito de Deus é muito importante. Quem tem um conceito errado de Deus vai viver uma religião errada. Porque a base da religião, o centro, o determinante é Deus. E a nossa fé católica nos ensina que nós temos um só Deus, mas que existe em 3 pessoas. Veja, não são 3 deuses, são 3 pessoas divinas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os 3 têm a mesma natureza, a mesma essência, a mesma substância, mas não são 3 deuses, é um Deus em 3 pessoas. É claro que nós não conseguimos compreender esse mistério. Não pense que Deus seja assim como que um disco, né, em que você divide 3 partes. Uma parte é o Pai, outra parte é o Filho, outra parte é o Espírito Santo. Não, esse é um conceito errado de Deus. Deus é tudo, o Pai é tudo, o Espírito Santo é tudo, o Filho é tudo. Eles subsistem num só Deus, diferentes, com propriedades, com ações, vamos dizer assim, diferentes, mas a Trindade é indivisível. Você não consegue separar a Trindade. Deus é uno e Deus é trino ao mesmo tempo. Isso é muito importante a gente compreender. Estamos no primeiro artigo do credo. O credo tem 12 artigos. O primeiro artigo é esse: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Nós já vimos o que significa crer. Agora vamos ver o que significa crer em Deus, que é Pai. Deus é único e Deus se revela. Esse Deus revelou o seu nome no deserto para Moisés. Ele disse a Moisés: eu sou o Deus vivo. Ele chamou a Moisés lá do meio daquela sarça ardente no deserto que queimava, mas que não se consumia, como a gente vê lá no livro do Êxodo, capítulo 3. E Deus diz para Moisés: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então, se revela a Moisés e se revela como aquele que é. Eu sou aquele que sou. Quando Moisés perguntou a Deus o seu nome, Deus disse a ele: eu sou aquele que é, eu sou aquele que sou. Que quer dizer Iavé. O que quer dizer essa expressão, eu sou aquele que sou, eu sou aquele que é? Isso quer dizer que Deus é o princípio de todas as coisas que existem. Deus não foi feito por ninguém. Deus existe por Ele mesmo. Sempre existiu. Deus é eterno. Não teve princípio e não teve fim. Algumas pessoas perguntam assim: mas quem é que fez Deus? Ninguém fez Deus. Porque se houvesse um outro Deus que fez Deus, então o segundo Deus não seria Deus. E aí seria preciso ter um outro Deus que fez o Deus primeiro, e nós não terminaríamos nunca esta sequência. Portanto, meus irmãos,
Nenhum de nós vai compreender isso, que Deus é eterno, ou seja, que Deus não teve princípio e Deus não terá fim, que ninguém fez Deus, Deus sempre existiu. A nossa inteligência não consegue compreender isso, mas a nossa fé aceita, porque Deus assim revelou. Portanto, Deus revela a Moisés: eu sou aquele que sou, eu sou aquele que existo, eu sou aquele que todas as coisas existem por causa de mim. Como eu já expliquei, nós somos seres contingentes. Existimos, mas poderíamos não existir. Deus não. Deus é incontingente, quer dizer, Deus existe por conta dele, não depende de ninguém para existir. E esse Deus é um Deus de amor, é um Deus de compaixão, é um Deus que criou o céu e a terra e criou todos nós por amor, para que nós pudéssemos participar de toda a sua beleza. E Deus diz isso para Moisés, né? Yahvé é Deus de ternura e de compaixão, lento para a cólera e rico em amor e fidelidade, diz Moisés, lá no Êxodo 34. Moisés confessa então que o Senhor é um Deus que perdoa, é um Deus que ama, é um Deus que compreende a nossa fraqueza. E Deus também se revela como rico em misericórdia, como diz São Paulo, lá na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 4, Deus rico em misericórdia, indo até o ponto de dar o seu Filho para morrer numa cruz por nós, para que os nossos pecados fossem perdoados. E Deus é aquele que é também a verdade, e Deus é amor. Há pouco tempo, o Papa Bento XVI escreveu aquela belíssima encíclica Caritas in Veritate. Ele já tinha escrito aquela carta, Deus é amor, Deus caritas est, Deus é amor, como diz São João. Mas depois o Papa escreve uma outra encíclica, Deus Caritas in Veritate. Caridade na verdade. São duas coisas inseparáveis. Por quê? Porque Deus é a verdade e Deus é o amor. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E é muito importante a gente perceber que Jesus diz, eu sou a verdade. Não é uma verdade, uma das verdades, não. Eu sou a verdade. Ou seja, não existe outra. Jesus disse, quem anda comigo, anda na luz. Eu sou a luz do mundo. Jesus diz, quem não anda comigo anda nas trevas. Esse mundo, meus irmãos, se divide em duas partes. Aqueles que andam na luz de Cristo e aqueles que andam nas trevas do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem anda comigo anda na luz, quem não anda comigo anda nas trevas. Deus é luz e nele não há trevas, diz São João, lá na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 5. Deus é luz e nele não há trevas. E Deus é amor. São João insiste muito na sua primeira carta que Deus é amor. E ele diz que se nós vivermos no amor, na caridade, então nós vamos viver em Deus. E quem não conhece o amor não conhece a Deus. E Deus também é a verdade. Nós não podemos viver longe da verdade de Deus. Infelizmente, meus irmãos, muitos amam a Deus, mas não vivem na verdade de Deus. É muito importante isso. Santo Agostinho dizia uma frase muito importante, onde ele dizia assim, na unidade a essência, na essência a unidade, na dúvida a liberdade, em tudo a caridade. Na essência a unidade, quer dizer, naquilo que a igreja ensina, a unidade. Ninguém discorde, ninguém duvida. Quando tem dúvida, quando a própria igreja não sabe, então, na dúvida, a liberdade. A igreja deixa certas coisas ao que ela chama de ao livre uso da fé. O que é o livre uso da fé? Por exemplo, nenhum de nós é obrigado a acreditar nas aparições de santo, aparição da própria Virgem Maria. Então a igreja deixa ao livre uso da fé. Se faz bem para você, se edifica a sua alma, então acredite, fique com aquilo, mas não imponha aos outros. Na dúvida, a liberdade, em tudo
a caridade. Então, meus irmãos, é muito importante a gente compreender que Deus é a verdade, Deus é o amor. E o amor não pode separar da verdade. A caridade não pode separar da verdade. Papa Bento XVI disse exatamente isto, que a caridade sem a verdade é sentimentalismo. Pode ser romance, pode ser filantropia, mas não é caridade. Caridade é quando você faz por amor a Deus, obedecendo à verdade de Deus. E não é lícito, por exemplo, fazer o bem através do mal. Vamos fazer caridade. Então, vamos pegar, por exemplo, alguma coisa roubada para dar para os pobres. Não pode, porque roubar é mal e você não pode fazer o bem através do mal. Vamos usar o dinheiro do narcotráfico para ajudar os favelados. Não pode, está errado. Você não pode fazer o bem através do mal. Não é lícito fazer o bem através do mal. Os fins não justificam os meios. Ou seja, a caridade tem que obedecer à verdade. Senão essa caridade se torna impura. E se torna impura não é caridade. É muito importante entender isso. A moral católica ensina que nós não podemos fazer o bem através do mal. Temos que fazer o bem através do bem, porque a caridade e a verdade são irmãs que não se separam. Não é lícito querer que os fins justifiquem os meios. Eu vou fazer isso daqui, é errado, mas é para fazer um bem. Não pode. O bem tem que ser feito pelo bem, para que ele não fique estragado, comprometido, impuro.